Boa tarde, senhores diretores, senhora procuradora-geral, secretária da reunião e secretária-geral. Declaro aberta a reunião de diretoria colegiada número 858, informando que, em virtude do disposto na Lei 3.979, de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, ficam suspensas temporariamente as transmissões ao vivo das reuniões de diretoria colegiada da NTT, as quais passam a ser realizadas por videoconferência, gravadas e disponibilizadas posteriormente no site da agência. Informo que o diretor Verbe Silone encontra-se ausente por estar em gozo de férias. Informo ainda que a pauta da reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da NTT. Solicito ao senhor secretário que apresente a sequência de deliberação dos itens da pauta. Boa tarde, senhores diretores, senhora procuradora-geral e secretária-geral. O primeiro item da pauta trata da aprovação da ata da reunião anterior. A ata da reunião de diretoria número 857 foi distribuída para leitura com antecedência mínima de 48 horas, sendo dispensada sua leitura. Os diretores estão de acordo. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Mochel Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinot. De acordo. Passamos agora à leitura do item do diretor-geral em exercício Marcelo Vinot. Item 2.1.1, Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, proposta de resolução com medidas a serem implementadas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, no âmbito do Serviço de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros. Processo número 50.500.026.254/2020-47. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Trata-se de proposta de resolução com medidas a serem implementadas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus no âmbito do Serviço de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros e do Serviço de Transporte Ferroviário de Passageiros. Em razão da disseminação em escala global do novo coronavírus, evidenciou-se no âmbito da NTT a necessidade de adoção de medidas emergenciais voltadas à mitigação de eventuais riscos, com o potencial de impactar o exercício das atividades reguladas pela agência, sendo publicadas algumas resoluções ad referendum, como a resolução número 5.875, de 17 de março de 2020, no âmbito do Serviço de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros. A proposta de resolução apresentada pelas SUPLAS e complementada pela SUFER se aplica a todos os serviços regulados pela NTT. A princípio, regulamenta aspectos que devem ser observados nos veículos de transporte, especialmente em relação à higienização, com base nas normas da Anvisa. Quanto ao serviço de transporte internacional, trata da suspensão das viagens internacionais. Quanto ao transporte rodoviário regular interestadual, trata de alterações no esquema operacional, incluindo frequência, flexibilização da operação, comercialização de bilhetes e aprimoramento do indicador do nível de implantação do Monitrip. Quanto ao serviço semiurbano, trata das medidas de flexibilização da operação para esse serviço. Quanto ao serviço de transporte ferroviário, ficam suspensas as autorizações vigentes para prestação não regular e eventual de serviço de transporte ferroviário de passageiros, com finalidade turística, histórico-cultural e comemorativa. Propõe também tornar sem efeito os autos de infração emitidos entre os dias 18 de maio de 2020 e a data da vigência desta resolução, cujas penalidades sejam referentes a dispositivos da Resolução número 3.075 de 2003 e 5.879 de 2020. E, por fim, revoga o artigo 5º da Resolução número 5.879 de 26 de março de 2020. Voto, então, por aprovar a proposta de resolução para estabelecer as medidas a serem adotadas no âmbito dos serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros e dos serviços de transporte ferroviário de passageiros, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Após a leitura do item do diretor relator, abro a votação aos demais diretores. Como voto o diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Mochel Menezes. De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Passamos à leitura agora dos itens do item do diretor Mochel Menezes, item 2.2.1, Superintendência de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas.
Proposta de aprovação do relatório da audiência pública número 6 de 2019 e trata sobre procedimentos para comunicação de acidentes ferroviários e de interrupções temporárias no tráfego em infraestrutura ferroviária federal concedida. O processo é o número 50.500.391.236/2019-08. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. O presente processo da audiência pública número 006 de 2019, cujo objetivo foi a colheita de contribuições para a revisão da resolução ANTT 1431 de 2006, tema integrante da agenda regulatória da ANTT 2019-2020. A proposta de revisão da norma vigente justifica-se pela necessidade de atualizar questões que assegurem a clareza, transparência e eficácia da sua aplicação. Realizados estudos, bem como a PPCS, verificou-se que a melhor forma para maximizar o custo-benefício da proposta seria ajustar as lacunas existentes na resolução associada à solicitação de dados detalhados sobre acidentes graves por meio de laudo pericial. Dessa forma, considerando os trâmites processuais seguidos, as manifestações técnicas e jurídicas acostadas aos autos, cujos argumentos ora são adotados, entende-se presentes os requisitos necessários para deliberar acerca da audiência pública. Isso posto, voto pela aprovação do relatório final da audiência pública 006/2019, bem como das minutas de deliberação e resolução. Após a leitura do item do diretor relator, abro a votação de demais diretores. Diretor Alexandre Porto. Eu vou pedir vistas do processo, proceder a algumas correções de legísticas e tentar entender um pouco melhor essa questão que envolve o suicídio. Ok. Diretor Marcelo Vinô, continuidade da reunião. Informo que não temos mais itens a tratar na reunião de hoje, de forma que restituo a palavra. Ok. Voto. Bom, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada. Só um minutinho aqui, para você meu roteiro aqui. Bom, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a reunião de diretoria número 858, às 16h31. Muito obrigado.